Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, na nossa quarta aula da nossa bonequinha Rafaela, a gente vai então fazer a cabeça da Rafaela com as suas manchinhas lindas aqui. Olha que coisa mais linda que ficaram essas manchinhas da nossa Rafaela. Não esquece, antes dessa aula começar, deixa teu like pra mim, que é super importante. Lembrando que essas aulas aqui são gratuitas, mas quem é membro do canal vai receber o PDF da bonequinha Rafaela. Então, se tu quer ser membro do canal e receber PDF das nossas aulas, muitos PDFs de todas as nossas aulas, é só tu clicar nesse botãozinho aqui na aba de Seja Membros por R$ 6,99 mensais. Além das aulas gratuitas que tu tem aqui no canal, tu ainda recebe os PDFs das nossas aulas. Tem super vantagem aí de vários conteúdos para membros do canal, tá? Então, te torna membro, que é super vantajoso. E vamos para nossa aula, né? Bora crochetar. Pra gente tecer a cabeça da nossa bonequinha, eu já iniciei aqui fazendo a minha base de aumentos, que é aquela base tradicional de amigurumis em aumentos, tá? Então, eu vou rolar pra vocês a receita aqui, mas vou explicar pra vocês como que eu cheguei nessa base de aumentos. Eu fui do anel mágico de 6 pontos até a carreira de 8 pontos em um aumento, onde eu tenho 60 pontos, que é a base para a cabeça dela, tá? Não vou fazer essa base com vocês, porque são sequências básicas de aumento. Ela é uma boneca de nível intermediário, então vocês provavelmente já sabem fazer essa sequência aqui de aumentos para chegar aqui. Essa base de aumentos eu vou trabalhar no fio preto, que é a cor que eu vou trabalhar no cabelo dela, para depois a gente já ter o fundo pro cabelo. Quem preferir aqui, pode fazer no tom de pele ou na cor parecida com a cor do cabelo que for usar, tá? Eu fiz no preto porque o cabelo dela é preto. Então, aqui, ó, depois que eu terminei minha base de aumentos, agora sim eu vou trocar para os tons de pele que eu tô trabalhando, tá? O tom de pele principal dela, que é esse mais escuro aqui, e o mais claro pra gente fazer as manchas. Lembrando que a relação completa de material tá aqui na descrição deste vídeo, tá? Então, se vocês têm dúvida, é só ir ali pegar na descrição do vídeo a relação completinha de materiais, tá? Agora, eu vou fazer a troca de cor aqui pro meu fio principal, né? A cor de pele principal dela, puxando aqui, então, já a cor nova que eu vou trabalhar. Agora, eu vou fazer aqui carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vão ser só carreiras de ponto sobre ponto, só que eu vou intercalar algumas manchas aqui. No total, aqui, serão 14 voltas de ponto sobre ponto no nosso trabalho. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com vocês aqui algumas partes onde eu vou fazer a mancha para explicar para vocês como que eu vou fazer as manchinhas dela. E depois, daí, vocês sigam as carreiras aí de ponto sobre ponto, botando as manchas onde vocês acharem melhor, tá? Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, eu tenho 60 pontos no meu trabalho. Essa primeira volta aqui vai ser só de ponto sobre ponto, tá? Nessa primeira aqui ainda não vou começar com as manchinhas dela. Depois da segunda em diante eu vou começar a fazer, intercalando as manchinhas. Então, eu vou fazer essa voltinha aqui, que é a volta de número 11, a primeira das 14 voltas de ponto sobre ponto. Vou trabalhar só um ponto para cada ponto aqui, por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da minha volta, ó, vou fazer a minha segunda carreira e a partir dessa volta eu vou começar a fazer as manchas dela, tá? As manchas dela, como eu já falei anteriormente, não são pontuais, elas podem ser em qualquer lugar. Então, vocês podem tecer as manchas aí como vocês preferirem. Nas manchas aqui da cabecinha dela, eu também não vou trabalhar com fio conduzido para não ficar muito grosso, tá? Aqui, cada vez que eu terminar a carreira, cada vez que eu for fazer a troca de cor aqui pra mancha, ó, eu vou cortar os 2 fios para as manchinhas dela, porque depois essas pontas vão ficar tudo aqui dentro, tá? Então, toda vez que eu for fazer a troca de cor, que nem eu fiz aqui, ó, eu vou cortar o meu fio, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e já vou pro próximo fio. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente não vai ter risco aqui do nosso trabalho ficar grosso, tá? Porque aqui a cabeça não pode ficar com os pontos muito marcados, né? Então, toda vez que eu fizer as manchinhas, eu vou fazer a troca de cor assim, tá? Cortando os fios. E, como eu falei, não tem lugar certo para as manchinhas. Vocês façam ela no tamanho, no lugar que vocês preferirem, tá? Ó, agora eu vou terminar a minha volta aqui, ó, em ponto sobre ponto. Na próxima eu faço mais alguns lugares com mancha, tá? Vamos seguindo aqui até o final. Chegando aqui no final da volta, ó, fiz toda a minha volta, fiz essa primeira manchinha aqui. Toda vez que eu fiz a manchinha, então depois eu venho aqui, ó, vou ajustar os fiozinhos, a tensão dos pontos aqui,
e vou dar um nozinho nesses pontos. Como eu falei, aqui talvez vai dar mais trabalho, né? Porque a gente não vai trabalhar com o fio conduzido. Mas vai ficar melhor o resultado, porque não vai ficar grosso, tá? Então, eu sempre vou fazer isso aqui, ó. E os fios vão ficar todos escondidos dentro dela, então não tem problema, tá? Ó. Agora, a gente vai fazer a segunda volta aqui, dando sequência aqui nas nossas manchinhas. Eu posso ir tirando os excessos também, pra não ficar com os fios muito compridos aqui dentro da cabeça dela. Tá? Quem quiser trabalhar com fio conduzido, pode trabalhar também. Não tem problema nenhum, tá? Eu não gosto muito do resultado do fio conduzido quando vai aparecer muito assim, numa peça muito delicada, tá? Agora, ó, vou iniciar a minha volta de novo aqui, ó, e vou caminhando em pontos baixos até chegar ali onde eu tenho a troca de cor, ó. Só que agora eu não vou fazer bem em cima a troca de cor, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, né? Aqui. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, só 3 pontos. Porque as manchas, elas não, como eu falei, não tem um lugar certo, né? Então, ó, vou cortar aqui. E agora eu vou fazer só 3 pontos com essa cor, ó. 1, 2, 3. Já volto pro fio castanho escuro aqui. Não tem um lugar certo e um lugar errado, e não tem tamanho certo e errado de mancha também, tá? É como vocês quiserem. Ó, depois eu vou amarrar eles ali e cortar. Agora, eu vou seguir aqui, ó. E agora sim, eu vou fazer mais umas manchinhas um pouquinho mais aqui pra frente. Eu vou começar mais uma sequência de mancha. Vou seguindo. Vou botar mais ou menos aqui assim. As próximas... Não tem, né? Não vou contar ponto aqui, só vou ir fazendo as manchas onde eu achar que eu devo fazer. Aqui eu vou começar diferente, que eu vou começar com 4 pontos as minhas manchas. Já vou trocar a cor aqui também, ó. E agora eu vou terminar a minha volta aqui em ponto sobre ponto. Vou seguir até o final aqui agora só com a cor principal, tá? Vamos seguindo até o final. Cheguei aqui no final, vou começar uma nova carreira de ponto sobre ponto. A gente tá só trabalhando ponto sobre ponto. E eu gosto de chegar no final das carreiras aqui, já dar um nozinho nos fios e já cortar os excessos. Não deixo fio acumularem aqui, ó. Eu já vou cortando e rematando pra não ficar tudo pro final, tá? E agora, nessa carreira aqui, ó, eu vou fazer só desculpe, 2 pontinhos de novo aqui, nessa primeira mancha, ó. Vou fazer 1, 2 e já vou trocar de novo. Como eu falei, as manchas são do tamanho que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá? Tô só mostrando pra vocês como que eu vou fazer as manchinhas, pra vocês terem uma base aí de como que vocês vão fazer as manchinhas de vocês, tá? Ó, depois eu vou amarrar esses aqui e cortar os excessos. Ó. Agora eu vou lá pra outra mancha, a outra agora eu vou fazer só no finalzinho dela, crescendo ela um pouquinho só. Quando eu for fazer essa manchinha aqui, ó, eu vou fazer só pro finalzinho dela aqui, ó. Pros 2 últimos pontos, eu vou botar 4 pontos aqui na cor clarinha. Peguei o fiozinho aqui junto. Que as manchas não são, né, certinhas, não são simétricas e não são pontuais, né? Então, tu pode fazer ela como tu quiser e aonde tu quiser, tá? Ó, 1, 2, 3 manchinhas aqui. Tem um fiozinho teimoso ali.
E aqui eu já vou trocar de novo e vou terminar minha volta aqui em ponto sobre ponto. Agora só com a cor principal. Agora é só eu seguir até o final trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, ó, agora eu vou começar uma nova carreira. E as próximas 2 voltas aqui eu vou fazer sem mancha, tá? Depois eu vou voltar a fazer manchas em lugares diferentes, de outros tamanhos também. E eu acho que aqui já deu pra vocês entenderem como que a gente vai fazer as manchinhas, tá? Então, agora, a gente vai fazer no total aqui, são 14 voltas de ponto sobre ponto, intercalando as manchinhas do rosto dela, tá? Sempre cortando e emendando o fio, conforme eu vou trabalhando, pra não ficar muito grosso o nosso trabalho. E daí, vocês vão colocando as manchas aí onde vocês acharem que vocês devem fazer as manchinhas no rosto dela. Fiz umas com vocês aqui pra vocês verem como que eu fiz. E agora eu vou fazer aqui 2 voltas sem manchas e eu vou intercalando. Algumas voltas eu faço manchas, umas maiores, outras menores. Nas outras eu não faço. Até fechar 14 voltas aqui, tá? Lembrando que não tem lugar fixo e nem estilo certo de fazer as manchas. Vocês façam como vocês quiserem, tá? Eu vou caminhar mais uns pontos aqui só pra vocês verem o resultado dessas manchas aqui que a gente já fez, ó. Tá? Seguindo aqui. Ó. Tá? Vou fazendo as minhas aqui. E depois eu volto, depois que eu fizer minhas 14 voltas e as minhas manchinhas, eu volto mostrando pra vocês o resultado, então, de como ficou as minhas manchinhas aqui, tá? Então, vou seguir aqui por 14 voltas, então, a gente fez até a volta de 8 pontos em um aumento, a gente tem 60 pontos, e depois a gente trabalha, então, da volta de número 11 até a volta de número 22, 14 voltas, então, de ponto sobre ponto e vai intercalando as manchas. Desculpe, não é até a volta de número 22, é até a volta de número 24. Da volta 11 a 24 são 14 voltas de ponto sobre ponto e a gente vai intercalando as nossas manchinhas no decorrer dessas voltas aí, igual a gente fez aqui, nessas carreiras que eu fiz aqui, tá? Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 14 voltas de ponto sobre ponto do meu trabalho, agora a gente vai começar a fechar o nosso trabalho, tá? Então, agora eu vou pra volta de número 27 e na volta de número 27... eu vou iniciar a minha volta aqui, então, trabalhando 8 pontos baixos. Então, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E vou fazer a minha diminuição. E assim eu vou seguir até o final, fazendo 8 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente fica com 54 pontos. E conforme eu for passando aqui onde eu tenho as minhas manchinhas, eu vou continuar pontuando alguns lugares com manchinhas, tá? E vou seguindo na sequência de 8 pontos e uma diminuição até o final, trabalhando as minhas manchinhas do mesmo jeito. Tô fazendo aqui a sequência de 8 pontos e uma diminuição, voltei só pra vocês verem aqui como que eu vou fazer a manchinha aqui quando eu tenho as minhas sequências. Eu vou cair com uma manchinha aqui bem em cima de onde deu uma sequência certinha de 8 pontos e uma diminuição, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu tô nos 8 pontos e fiz a diminuição. E agora eu troco a cor aqui pra fazer a manchinha na próxima sequência de 8 pontos e uma diminuição. Intercalando aqui as nossas manchinhas, ó. Venho aqui e faço, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 pontos e a diminuição eu já puxo aqui a cor escura de novo, tá? Então, eu vou fazendo e intercalando as manchinhas aqui nas diminuições também, tá? Fazemos igual as manchinhas nas diminuições. E vou seguir aqui fazendo essa sequência, então, dos 8 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. Finalizada a minha volta de 8 pontos e uma diminuição, para a volta de número 28, nós vamos trabalhar uma sequência de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e a diminuição. E assim nós vamos seguir até o final, trabalhando 7 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, a gente vai ficar com 48 pontos. Para a próxima volta que segue aqui, nós vamos trabalhar, que é a volta de número 29, nós vamos trabalhar uma sequência de
1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e a diminuição. Vamos seguir essa sequência aqui até o final de 6 pontos e uma diminuição. E no final dessa volta, a gente vai ficar com 42 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui a minha carreira, então, de 6 pontos e uma diminuição. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou fazer os olhinhos. Vou colocar os olhinhos, tá? Pra colocar os olhinhos, a gente vai começar contando aqui, ó. Esses olhinhos que eu estou utilizando é o olho castanho de trava. Deixa eu ver esse aqui, eu acho que tá mais fácil de tirar. É o olho castanho de trava número 13. Desculpe, número 11, tá? Número 11 de trava. E daí eu vou contar aqui, ó, pra baixo do anel mágico. Vou contar o anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre 19 e a 20, eu vou colocar os meus olhinhos. E a distância entre um olho e o outro vai ser de 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontinhos de distância entre um olho e outro. Eu vou colocar os meus olhinhos de trava, tá? E daí agora é só eu vir com a minha trava aqui e fechar os meus olhinhos. Como a gente tá acostumado a fazer, tá? Não tem nenhum segredo aqui, é só a gente travar o nosso olhinho, tá? Vou travar os dois aqui e já volto pra gente dar sequência no nosso trabalho. Com os dois olhos aqui, ó, devidamente travados, vamos seguir agora dando continuidade aqui no nosso trabalho. E agora, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. E vou seguir fazendo 5 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 36 pontos no nosso trabalho. Vamos em 5 pontos e uma diminuição. Aqui eu já vou fazer a minha troca de cor mais aqui pra lateral, pra intercalar mais um pouquinho de mancha. A próxima volta que segue aqui, então, a minha sequência vai ser 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e a diminuição. Vamos seguir fazendo 4 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, nós vamos ficar com 30 pontos no nosso trabalho. Para a próxima volta, a minha sequência vai ser 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E assim eu vou seguir até o final, trabalhando 3 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na próxima volta que segue aqui, a minha sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição. Assim, a gente vai seguir até o final e vai encerrar essa volta aqui com 18 pontos. A partir daqui, eu não vou mais fazer mancha, tá? A gente já estamos no finalzinho aqui, não precisa mais. E também aqui, ó, já comecei a botar enchimento lá no fundo da minha cabeça também, tá? Então, agora eu vou fazer aqui sequência de 2 pontos e uma diminuição e encerrar essa volta aqui com 18 pontos. Para nossa última volta em diminuições aqui, nós vamos trabalhar agora uma sequência de 4 pontos e uma diminuição por 3 vezes. No final dessa volta, a gente vai ficar com 15 pontos, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui 4 pontos e uma diminuição até o final e encerrar essa volta aqui com 15 pontos. Finalizada aqui, então, minha última volta em diminuições, e eu fiquei no meu trabalho com 15 pontos. A gente fica com um pouquinho mais de pontos aqui do que no pescocinho, para depois o encaixe ser mais tranquilo. Agora, a gente vai trabalhar só pelos 15 pontos, tá? A gente vai subir aqui o mesmo caninho que a gente subiu ali no pescocinho, a gente vai subir aqui para fazer depois a articulação do pescoço. Quando eu encher aqui, que eu já enchi toda a minha cabeça, eu vou deixando aqui no meio do meu trabalho um buraco, ó. Porque depois, esse caninho que a gente vai fazer vai entrar aqui dentro, para depois a gente encaixar esse daqui também, tá? Então, a gente deixa aqui no meio da fibra, vai enchendo e vai deixando no meio da fibra aqui, ó, um buraco, para depois a gente introduzir o caninho aqui para dentro, tá? E agora a gente vai trabalhar aqui umas carreiras, igual a gente fez no pescocinho. Essa primeira carreira que eu vou fazer aqui, ó, do pescocinho, das 10 do pescocinho, vai ser uma carreira pegando só pela alcinha de trás do meu ponto, ó.
Vou vir aqui no ponto, ó. Só pela alcinha de trás do meu ponto. E vou fazer esses 15 pontos em bloco, pegando só a alcinha de trás do meu ponto, tá? A próxima carreira, eu vou fazer daí de ponto sobre ponto normal. É só essa primeira aqui que a gente vai fazer em bloco. Pegando só na alcinha de trás do nosso ponto, a gente vai trabalhar aqui os 15 pontos em bloco, tá? Que depois essa parte aqui que a gente dobra pra dentro o caninho, se a gente trabalha essa carreirinha em bloco, fica mais bonito o acabamento, tá? Então, essa daqui a gente vai trabalhando assim, ó, um ponto pra cada ponto em bloco, tá? E já podem deixar o trabalho de vocês todo cheinho, tá? Só com o espaço ali no meio da fibra. Vamos seguir assim até o final. Finalizada a minha volta aqui de 15 pontos em bló, agora a gente vai subir carreiras de ponto sobre ponto. E aqui eu já faço meu ponto completo, tá? Então, as próximas 10 voltas serão de ponto sobre ponto. Vamos subir 10 voltas de 15 pontos no nosso trabalho, nunca esquecendo que nosso trabalho tem que estar todo cheio e deixando o espaço no meio, pra gente depois entrar com o caninho da articulação, tá? Então, vamos subir aqui 10 voltinhas de 15 pontos. Finalizei aqui, então, as minhas 10 voltas de ponto sobre ponto e o meu trabalho ficou assim. Nessa altura que eu tô aqui, depois da última volta, eu cortei o meu fio, deixei um fio mais ou menos longo aqui, que a gente vai precisar depois para articulação do pescoço. E agora a gente vai fechar aqui o nosso trabalho. A gente tem 15 pontos e a gente aqui vai fechar direto nos 15 pontos o anel mágico, tá? Então, eu venho aqui, ó, pela alcinha da frente aqui de todos os meus pontos e vou fechando essa base aqui que a gente fez da cabecinha dela, para depois empurrar esse caninho lá pra dentro. A minha cabeça já tá toda com enchimento e no meio do enchimento, conforme a gente falou, né, eu deixei o espaço para depois entrar com o caninho do pescoço, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, por todos os pontos, pela alcinha da frente dos pontos aqui, pra gente fazer o encerramento desse falso anel aqui de 15 pontos, tá? Então, ó, vamos seguindo aqui todos os pontinhos até a gente fechar toda a cabecinha dela. Passar em todas as alcinhas, sempre pegando só na alcinha da frente do ponto aqui, ó, uma por uma. Vou passando e vou puxando. Aqui a gente não precisa finalizar, diminuir mais o anel mágico, assim já tá suficiente, tá? Aqui no último pontinho agora. E tá feito aqui, então, o caninho do pescocinho dela, ó. Agora, eu vou vir aqui, vou dar um nozinho aqui, pegando o primeiro pontinho, só pra firmar aqui esse caninho, pra ficar bem fechado, não ter risco de desmanchar, tá? Agora, esta base aqui do caninho, eu vou guardar dentro da cabecinha dela, tá? Ó. Dá mais um nozinho aqui, pra ter certeza que não vai soltar. Agora, esta base aqui a gente guarda dentro da cabecinha dela, tá? Assim, vou empurrando, posso usar aqui, ó, o cabo da minha agulha, qualquer coisa que não tenha ponta. Eu gosto de usar essa tesourinha minha aqui que não tem ponta, ó, que ela empurra bem direitinho. Então, o caninho lá pra dentro, a gente vai guardar dentro da cabeça. Não tem grandes segredos aqui. Vou botar ele todo pra dentro aqui, com a ajuda aqui da minha tesoura sem ponta. Ou qualquer coisa que não tenha ponta, pra gente não correr risco de rasgar a peça, né? Vou guardar ele todo aqui dentro e já retorno. Coloquei, ó, todo o caninho pra dentro aqui, já tá todo bem encaixado lá dentro, ó. E agora, esse fiozinho aqui, ó, no final, a gente vai passar ele lá pra cima na cabeça, mas só depois que a gente já tiver bordado e feito tudo, tá? Depois que eu coloquei meu caninho aqui, eu vou trabalhar bem aqui, ó, que eu mexi, né, no enchimento ali dentro, vou trabalhar bem a cabeça pra ela não ficar direitinho, não ficar deformada, tá? Importante que vocês coloquem e trabalhem, não tenham medo de trabalhar a peça. Se vocês verem que o enchimento marcou em algum lugar, vocês arrumem ele, tá? Ó. Tá? Então, feito aqui. Tá feita a base, onde depois vai ser encaixada a nossa cabecinha. Esse daqui eu vou guardar aqui dentro, no final eu vou usar ele, tá? Pra ele não me atrapalhar, vou deixar aqui. Agora, a gente já vai passar pra parte dos bordados do rostinho dela e da costura do cabelinho, tá?